Bom dia. Estou emocionadíssima de estar aqui. É uma honra estar nessa mesa com os meus professores. Sou a teóloga que eu sou hoje por causa dessa casa e por causa do Papa Francisco. Então, me emociona também estar celebrando esses 10 anos. Estava aqui quando a Laudato Si foi lançada, então participei de todos os eventos que nós realizamos naquele 2015 e isso foi um divisor de águas na minha vida para poder, então, montar essa fala agora. Vou compartilhar aqui minha tela. Sendo teóloga, depois que eu me formei, eu, como muitas das pessoas leigas e jovens que fazem teologia, eu assumi essa missão quase como um voto de pobreza, né? Porque campo de trabalho é difícil. Mas, pela bondade do Espírito Criador, nossa Divina Ruá, descobri o movimento Laudato Si e há 3 anos eu me dedico exclusivamente a esse trabalho como teóloga. Então, eu vou apresentar um pouco do trabalho que a gente faz, trazendo uma perspectiva mais empírica, mais concreta sobre o que são as ações de incidência política, que é uma incidência política teológica à luz da ecologia integral, nesse rumo, nesse 2025, né, que a gente vai ter a COP30. Então, mostrar um pouco o que a Igreja Católica vem fazendo, para a gente ver quanta riqueza tem sido feita como fruto desses 10 anos da Laudato Si. E eu queria começar trazendo essas 2 falas do Papa Francisco. Ele, durante o pontificado dele, ele tem várias falas fenomenais sobre o que é política, né? Mas eu quis destacar essas 2, onde ele, em 2022, ele fala que política é encontro, reflexão, ação. A política é, antes de tudo, essa arte do encontro, né? Política como nossa capacidade de se relacionar. Algo profundamente presente na Laudato Si, quando ele sempre nos lembra das relações fundamentais humanas. A professora Lúcia Pedrosa sempre nos lembra também nas aulas de antropologia teológica. Então, quanto mais a gente ajuda a resgatar a nossa dinâmica relacional, isso é política. E a outra fala que ele fez em 2023 também para os reitores das universidades que fazem parte da rede universitária pelo cuidado da Casa Comum, ele diz que quando a gente se insere numa dinâmica de polis, a gente tem que fazer uma opção. Ou eu me aproveito ou eu sirvo. E é a primeira opção política que a gente precisa fazer. Política para servir. Política para servir essa busca por resgatar nossa capacidade relacional. Tudo isso já vai apontando sobre o que é incidência política numa perspectiva teológica de ecologia integral. Apresentando um pouco o que é o movimento Laudato Si, onde eu tenho atuado, o movimento ele nasce alguns meses antes da publicação da Laudato Si, já sabendo que ia ser publicado esse documento sobre as questões climáticas e sobre o cuidado do meio ambiente. E a gente costuma usar a imagem de uma árvore para explicar o que somos, porque nós somos um movimento muito híbrido, muito ramificado, muito diversificado e presente no mundo inteiro. Nós temos uma liderança global, onde eu atuo, então, que é composta por equipes regionais, equipes dedicadas a funções específicas. No meu caso, conversão ecológica. A gente tem equipe também especificamente de advocacy, que é incidência política. Mas o mais grandioso do movimento Laudato Si é que é um movimento composto pela base, né? Pelas pessoas em suas diversas realidades, em seus diversos contextos ao redor do mundo. Então, a gente tem tanto organizações membros, mais de 465 organizações membros em 75 países. E a gente tem também membros de base, pessoas que passam pelos nossos processos formativos, pessoas que continuam se reunindo para rezar, para agir pela criação. Nós temos mais de 18 mil pessoas que fizeram o nosso curso de animadores Laudato Si em mais de 130 países. Temos também círculos Laudato Si, que é como se fosse grupo de oração ou grupo de partilha para refletir sobre a Laudato Si. 600 círculos em 59 países. E temos também os capítulos, que é uma forma de integrar tanto as organizações membros como os membros de base, fazer essa articulação a nível regional, a nível mais geográfico. Então, a gente tem mais de 80 capítulos
tanto nacionais quanto regionais, em 58 países, porque tem país que é maior do que outros, né? O Brasil não é um capítulo nacional porque é um continente. Então, no Brasil, nós temos alguns capítulos regionais, como o capítulo de São Paulo, que inclusive está acompanhando o nosso evento desde ontem, alguns membros. E tudo isso muito conduzido por pessoas leigas, também por irmãs consagradas, irmãos consagrados, e por diáconos, por padres, também com bispos aliados e cardeais, que a gente tem no nosso conselho consultivo, 4 cardeais que estão junto conosco, além do trabalho que a gente faz junto ao dicastério para o serviço do desenvolvimento humano integral. E tudo que a gente faz traduz um pouco do que o Afonso Murado disse ontem, que quando a gente fala de conversão ecológica, ela tem que acontecer simultaneamente em diversos níveis, né? No movimento Laudato Si, a gente costuma dizer que agimos a partir de 3 pilares. O pilar da conversão ecológica, enquanto uma compreensão do processo espiritual. No pilar da sustentabilidade, entendendo que essa conversão ecológica se traduz em uma mudança do estilo de vida. E no âmbito do pilar da mobilização profética, que daí parte para a esfera pública, onde a gente tem nossas ações concretas de campanhas para mobilizar a sociedade civil, causar, né, mais pressão nas COPs que acontecem. Então, a gente faz um pouquinho de tudo isso e tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que é um movimento tão ramificado, tão diversificado, são várias áreas de atuação e tudo realmente acontece ao mesmo tempo para a gente garantir que a gente está fazendo o nosso próprio processo pessoal de conversão ecológica, mas também comunitário, também regional, nacional, global. E é assim que a gente entende, e tem entendido cada vez mais, através dessa prática concreta, o que é ecologia integral. Porque nas minhas palestras, nos processos de formação, muita gente ainda fica com essa dúvida. O que é realmente ecologia integral? Porque não tem uma definição explícita na Laudato Si sobre o que é. E eu acho bom, na verdade, o Papa Francisco não querer definir como se fosse um conceito. A ecologia integral, da forma como o Papa Francisco apresenta na Laudato Si, ela é muito mais uma forma de ser e habitar esse mundo do que um conceito desencarnado, né? Então, a gente entende ecologia integral com essa perspectiva do agir localmente, pensando globalmente. As ações pequenas e regionais, elas têm importância diante desse cenário macro de crise climática. E daí, olhando para a forma como o Papa Francisco apresenta a ecologia integral na Laudato Si, ele fala que é composta por diversos âmbitos de uma ecologia ambiental, econômica, social, cultural, da vida cotidiana, que também inclui o princípio do bem comum, a justiça intergeracional. Então, para nós, a ecologia integral é uma questão de viver com coerência nossa vocação cristã. Não é só falar de justiça climática, falar de justiça ambiental, mas é agir a partir da justiça cultural, garantindo a diversidade dos povos e das pessoas que compõem o nosso movimento a nível local e a nível internacional, garantir a justiça de gêneros. A gente tem muitas mulheres que atuam na linha de frente de tudo que a gente faz, assim como na nossa igreja, são as mulheres levando em frente nossas paróquias, né? Quando a gente pensa na realidade da Amazônia, ontem a irmã Laura Vicunha estava falando também, né? Justiça de raças, não tem como a gente falar de justiça climática e justiça ambiental sem pensar na perspectiva racial, porque são os povos negros, indígenas, os que mais sofrem as consequências, né? As pessoas mais vulnerabilizadas por essa estrutura que a nossa sociedade criou, são as pessoas que foram injustiçadas pela sua raça. A justiça intergeracional, tem muitos jovens engajados no movimento Laudato Si, tanto os que trabalham dentro da secretaria, quanto os que atuam, né, nos capítulos, nos círculos. E a justiça interseccional, né? Tudo que a gente faz é nessa perspectiva de diálogo com os diversos âmbitos da sociedade, da igreja, interdisciplinar e tudo mais. Então, nesse contexto, vou pontuar, então, algumas coisas que têm sido feitas enquanto incidência profética, porque, afinal de contas, falar de política, falar dessa incidência concreta, é ser profeta, né? Enxergar a realidade, denunciar tudo aquilo que não corresponde com o reino de amor e justiça que Jesus proclamou.
Então, em 2015, no contexto ali, com a publicação da Laudato Si, com essa articulação que o movimento Laudato Si fazia parte, ajudou a fortalecer dentre os diversos organismos da igreja que já trabalhavam com justiça ambiental e justiça climática, foram coletadas 900 mil assinaturas pela justiça climática para ajudar a pressionar as lideranças da COP21. E essas assinaturas foram entregues pelo cardeal Hummes, nosso querido, e pelo ativista climático Iep Sanyo, que é um filipino, também conectado ao movimento Laudato Si desde o nascimento do movimento. E o que muitos contam sobre a experiência na COP21 em Paris é que esse engajamento católico pela publicação da Laudato Si do Papa Francisco e esse engajamento de base com essa petição católica causou uma pressão sem precedentes nas COPs. E todos afirmam que o Acordo de Paris só foi possível por causa dessa pressão internacional vindo da comunidade católica. Afinal de contas, somos 1,4 bilhões de pessoas no mundo. É uma proporção muito potente que nós temos de ajudar a garantir que as mudanças venham de todos os lados, né? Não só das bases, mas das bases atingir também os topos que estão tomando as decisões. E em 2022, só que daí a Santa Sé adere à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que é esse órgão que ajuda a mobilizar as COPs sobre mudanças climáticas. E então, a partir de 2022, que o Vaticano, né, a Santa Sé, enquanto Estado, também adere ao Acordo de Paris. E o Parolin, em 2022, ele fala que o Vaticano acaba entendendo a necessidade de fazer isso em 2022 por causa de todas as discussões sobre multilateralismo. O Vaticano antes não se engajava tanto nesse posicionamento oficial dentro da ONU, dentro das COPs, para assinar como um Estado-nação também, mas é nesse processo de conscientização da nossa força de impacto global que começa, então, a mudar a própria forma do Vaticano acabar se engajando. E daí nós temos também outros tipos de incidências proféticas, que são eventos e campanhas que vão sendo realizadas nesses 10 anos, que ajudam a fortalecer esses processos mais dos lugares de decisão de poder. A gente tem muita presença de base nas COPs, isso não só o movimento Laudato Si, mas diversos órgãos, né, e organismos, movimentos da Igreja Católica que se fazem presente lá, participam das marchas pelo clima, ajudam a criar essa presença e essa pressão tão necessária. E a gente tem campanhas também a nível de desinvestimento em combustíveis fósseis, especialmente para os países do norte global, mudança de banco, mas também tem as atuações dos capítulos aqui no Brasil, por exemplo, contra os projetos das eólicas no Nordeste, porque fazem isso sem escutar as comunidades que estão sendo atingidas. Então, continua reproduzindo uma lógica do mercado, ao invés de fazer uma abordagem realmente de ecologia integral. Tudo isso vai fortalecendo, então, essa compreensão de como ter incidência. E todos os anos a gente tem também 2 grandes momentos onde a gente atua, que é a Semana Laudato Si. Esse ano a Semana Laudato Si é essa semana agora que estamos vivendo, então nosso simpósio está sendo realizado nesse contexto. Todos os anos, no mês de maio, em torno a essa data quando a encíclica foi assinada. E o tempo da criação, todos os anos, do dia 1º de setembro a 4 de outubro, que é um tempo ecumênico também, de ação e oração pela Casa Comum, muito divulgado também pelo Dicastério de Desenvolvimento para o Serviço Humano Integral. Temos essa ferramenta, que a gente viu um trecho agora de manhã, do Papa Francisco, é um documentário, chama Carta, vocês podem jogar lá no YouTube, usar isso nas suas comunidades, nas suas salas de aula, para ajudar nessa conscientização. E tudo isso porque a gente entende que conversão ecológica é um processo que deve acontecer em diversos âmbitos ao mesmo tempo. Não é sinônimo de sustentabilidade, é uma questão de coerência cristã, é um fruto do nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. A gente tem vários materiais de espiritualidade também para ajudar nesse processo. E daí, então, para encerrar, falar um pouco da campanha, da articulação Igreja Rumo à COP30, que é uma iniciativa da CNBB, junto com vários organismos da Igreja Católica, uma proposta concreta desse multilateralismo a partir de baixo, algo que o Papa Francisco nos lembra na Laudate Deum. Eu trouxe a citação aqui, mas pelo tempo não vou ler. Mas essa articulação está sendo um fator assim, histórico também, de entender que
esse caminho rumo à COP30 não é só para a gente se preparar para chegar lá e estar lá. É para a gente aproveitar esse momento para criar uma conscientização regional, para as pessoas se encontrarem enquanto igreja nesses contextos regionais que a gente tem enquanto CNBB, né? E desenvolver uma agenda climática para essas regiões. Conversar sobre o que é justiça climática, o que é COP30, entender esses contextos e pensar como que nós, cada um em sua região, podemos montar uma agenda e uma incidência enquanto igreja nas nossas realidades locais. Então, a gente tem pré-COPs acontecendo para esse multilateralismo a partir de baixo. As datas estão todas aqui. Quem quiser mais informações, podem achar no site dos regionais da CNBB, vocês vão encontrar a agenda direitinho e tudo mais. Nesse contexto da articulação Igreja Rumo à COP30, também está acontecendo algo muito histórico, que é uma declaração dos Conselhos Episcopais do Sul Global para a COP30. Então, é uma iniciativa do CELAM, junto com as Conferências Episcopais da África e da Ásia. Um texto que foi montado nesse contexto da CNBB, fazendo as suas articulações rumo à COP30, mas que também está sendo adotado, então, pela CELAM, pela África, pela Ásia. E nós temos também essa cartilha que foi publicada, Nossa Casa Comum, Guardiões da Criação, que traz também essas informações para ajudar as pessoas a entenderem o que é a COP30, como se engajar. Está disponível online também, o site está aqui, guardiõesdacriação.org. Acho que tem umas cartilhas ali com o Eduardo, que também é do movimento Laudato Si, e está aqui com a gente, quem quiser saber mais. E encerro só dizendo que tudo que a gente faz é por causa de Jesus Cristo, né? Ele é o centro de tudo, é uma questão de coerência, né? Então, a gente sabe que as coisas podem mudar. A gente sabe disso, porque Jesus venceu a morte, né? E o trabalho que a gente faz não é para salvar o mundo, porque a gente não é salvador. Jesus é o salvador. A gente está servindo a Jesus Cristo. E basta um homem para haver esperança. Papa Francisco foi esse homem. Existem várias mulheres que já são essa esperança também. Então, vamos nos escutar, vamos nos relacionar, porque isso é política e isso é viver nossa coerência cristã. Muito bom.